Eu, particularmente, olhei muito para a Vale no passado, pensando que poderia ser uma empresa para colocar dentro da minha carteira de investimentos. A princípio, eu não investiria na Vale em si, porque o objetivo da minha carteira de investimentos é obter dividendos através das ações e, claro, rendimentos através dos fundos imobiliários nos quais eu invisto. Pensando exatamente em receber mais dividendos, eu, em tese, optaria ali pela Bradespar, que é uma holding que basicamente tem a Bradespar. Já falei em alguns outros vídeos a respeito da diferença de uma e outra, dos riscos específicos de uma e outra, mas nesse vídeo eu quero trazer especificamente para você, acionista da Vale, ou que pensa em entrar nesse ativo, quer obter aqui alguns conhecimentos a respeito do tema, um pouco sobre o que está acontecendo. Por quê? Quando eu trago aqui vocês para a tela e a gente percebe aqui na cotação, né, nos últimos, vamos dizer assim, 30 dias, né, no último mês, a Vale caindo aqui praticamente 10%, né, 9%. Nos últimos 6 meses, caindo basicamente a mesma coisa, né, 9,2%. No último ano, né, na verdade, do começo do ano para cá, 21%, e no ano inteiro, né, vamos caindo aqui 24%, 24,2% especificamente. Claro, em um prazo mais longo, né, 5 anos ou desde então, a empresa de fato subiu muito, mas claro, muitas inovações ocorreram aqui do meio do caminho e quando a empresa então era estatal, era outra dinâmica, enfim. Eu não quero trazer um prazo extremamente distante, até porque muita coisa mudou na Vale desde então. O ponto mais importante que nós temos hoje é que existe um determinado ruído político, existe ali uma questão muito específica que está impactando tanto na questão de governança, e exatamente por isso que o JP Morgan, ou JP Morgan, ele disse que o pior mercado de bolsa de valores é o brasileiro. Não porque as empresas são ruins, na verdade, as empresas são de fato muito boas. O que ocorre, porém, é que a insegurança, tanto política quanto jurídica, gera para os investidores e, naturalmente, geraria para qualquer outra pessoa um certo receio. Porque imagina, quando você pega ali um analista de mercado e ele faz tantas e quantas projeções a respeito do fluxo de caixa, a respeito das variáveis macro e microeconômicas, etc., coloca isso numa planilha, enxerga ali tudo que ele pode, considerando, claro, o que é o operacional e aquilo que é dito da empresa, e ele então projeta qual que é o resultado futuro. Nesse resultado futuro, claro, traz tudo a valor presente, faz outras tantas conjugações ali de outras informações para obter um determinado preço, e como o próprio Thiago Reis, que é da Suno, já disse, a Vale deveria valer mais de R$ 90. Claro, para os preços atuais, na casa de 60, você poderia ficar extremamente otimista imaginando que ela chegaria nos 90. Só que eu preciso acalmar você um pouco, ou talvez voltar um pouco para a realidade, porque não me parece que ela valeria exatamente isso, e eu vou mostrar para você com alguns dados aqui. Fato é, porém, que a Vale, independentemente desses problemas políticos que de fato ela enfrenta, nós temos aqui algumas coisas que a gente consegue separar do que seria política e daquilo que efetivamente poderia impactar na empresa. O Manteiga, a princípio, parece que vai ficar ali na Braskem. Parece que, de fato, ele não vai conseguir ser colocado dentro da Vale. Mas, como uma forma, vamos dizer assim, de retaliação política, decidiram ali encrespar, para não utilizar algumas outras palavras, com uma questão de ferrovia ali, com alguma questão relacionada ao transporte de minério na Vale. Essas questões, claro, eu não vou entrar exatamente no tema, elas podem impactar o operacional da empresa, porque se você extrai o minério, mas você não consegue transportar, ou pelo menos não consegue transportar pela via férrea, você teria que contratar, por exemplo, caminhões, que talvez tenham um custo maior, tenham a possibilidade de levar naturalmente se você fosse pegar o volume que um caminhão e, vamos dizer assim, um vagão ali do trem ele consegue comportar, talvez haja ali uma certa discrepância. No entanto, o fato é que isso poderia impactar nos resultados da empresa em termos de aumento de custo, coisa que daqui a pouquinho eu já vou trazer para vocês. Mas, para que você não fique tão preocupado com essas questões, eu quero te adiantar. Essa é uma das tantas faces que a Vale tem, no sentido exatamente de te dizer que vai impactar no operacional de uma, duas, três, quatro minas, mas não vai ser o suficiente para acabar com os resultados, e de fato nós vamos enxergar que os resultados estão muito bem da Vale, tá? Para a gente falar um pouco de dividendos, né, tem aqui um mapa de calor, então basicamente você pode ver que em março e setembro são os principais meses em que ela paga, tem uma chance aqui de 50%, claro, dela pagar aqui, e 50%, ou pelo menos das vezes que ela pagou recorrentemente, 50% aqui foi em março e 50% aqui em setembro, considerando aqui chances, né? Claro, o mapa coloca aqui outras quantas vezes eles pagaram em abril, junho, agosto, outubro, dezembro, mas de fato março e setembro parece que são os momentos mais fortes para Vale anunciar alguma coisa, tá bom? Eu quero trazer vocês para este documento aqui que mostra um pouco dos resultados.
Esses resultados eu vou explicar um pouco mais aprofundado alguns itens aqui para a gente enxergar que de fato a Vale é uma empresa muito, muito saudável. Pensando que uma empresa ela gera, como você pode ver aqui, ó, o lucro líquido nas operações continuadas atribuível aos acionistas da Vale. Gente, estamos falando aqui em 2023 de quase 8 bilhões de reais. Claro, o resultado caiu aqui metade, basicamente, né? Claro, nós vamos entender tudo isso logo mais, mas eu já vou explicar. Eu só queria fazer aqui algumas contas iniciais para a gente compreender, primeiro, a questão de se é uma empresa com margens boas, se é uma empresa com dívida razoável, e tudo isso nós conseguimos equalizar através de alguns indicadores que, claro, eu vou fazer aqui porque eu não confio tanto em sites. Fato é que quando você pega o EBITDA ajustado das operações continuadas e você enxerga qual que é a dívida líquida expandida, olha só que interessante. Basicamente, ela tem um EBITDA de 17 bilhões, quase 18, e ela tem uma dívida líquida expandida de 16, significando que em um ano ela consegue pagar praticamente aqui todas as suas dívidas, significando que ela tem uma dívida líquida EBITDA menor do que 1, o que é extremamente saudável e quase que como se fosse uma empresa caixa líquido, porque basicamente tudo que ela está gerando, ou pode gerar, que consequentemente pagaria as dívidas, logo então se tornaria caixa livre, significaria, entre aspas, mais uma vez, dividendo na veia, lucro ali na veia da empresa. Além disso, você pode fazer a conta do seguinte, tá, se nós temos um lucro atribuível aqui aos acionistas de 7 bilhões 983 milhões de reais, e você dividir pela receita líquida das vendas, que foi de 41 bilhões 784, você então chega a uma margem líquida de praticamente aqui 19%, tá? Fato é que, olhando para uma margem dessa, significa, claro, como todo mundo já sabe, que de cada 100 reais que entram para a empresa, 19 acabam virando lucro. Então, basicamente, ela paga ali funcionários, paga despesas, paga impostos, paga juros, etc, etc. De tudo isso aqui, quase que 20% se torna, portanto, lucro. Ou seja, a empresa ela tem uma dívida muito baixa, ou seja, em tese menor do que o prazo ali de um ano, ela consegue pagar tudo e ainda consegue ter margens bastante interessantes. E claro, esse endividamento é de curto e longo prazo. Curto prazo, nós enxergamos apenas como um ano. Longo prazo é de um ano em diante. Então, pode ser que seja daqui 10 anos que essa dívida vai vencer, ou pode ser que nos próximos 3 anos toda essa dívida vai vencer. Independentemente dessa situação, é fato que a Vale tem um caixa suficiente para fazer frente aqui às dívidas que ela tem, ela gera bastante receita, então, de fato, isso não nos preocupa. Além disso, eu queria trabalhar alguns outros temas aqui que me são muito importantes. Olha só, tem um colega no nosso grupo, que até faço menção, que é o Jorge, um grande colega aqui, ele fala muito dessa mina S11D. De fato, eu não tenho exatamente aqui tantos dados, no entanto, ele trouxe para a gente algumas informações. Claro, são informações públicas já divulgadas pela Vale no próprio site dela, mostrando um pouco da mina, do que eles querem fazer, e olhando ali o vídeo, eu percebi que havia um gargalo. Esse gargalo foram os transporters, ou vamos dizer assim, esteiras que fazem o transporte da mina para um determinado lugar, que eles fazem o empilhamento, provavelmente, e depois eles conseguem mandar para centros logísticos, vamos dizer assim, ou enviar, por exemplo, até mesmo para a questão de exportação desse minério. Fato é que esse gargalo vai ser, e aí isso está na própria apresentação da Vale, sanado em, no máximo ali, 1 ou 2 anos. Eles querem colocar uma nova esteira para que esse gargalo não mais exista. Só para que a gente entenda, imagina que você tirou todo o minério de ferro, e você coloca na esteira. Só que a esteira você tem que aguardar chegar até o outro lado, você não consegue colocar tudo ali, ou você tem que suspender por algum período a extração do minério até que você consiga efetivamente transportar tudo. Então é um gargalo na produção, o que já está sendo bastante sanado. Por isso mesmo, eles mostram aqui que eles estão avançando na expansão da capacidade de produção de minério de ferro. Nesta mina em específico, me parece que a produção já está muito boa, mas não é só isso. Na verdade, me parece que eles estão trazendo muito mais máquinas e operadores aqui para dentro dessa mina, para que eles consigam melhorar muitas coisas. E claro, eles querem aumentar, claro, até 2026, é um prazo relativamente interessante, em 50 milhões de toneladas. Gente, é muita coisa que eles querem aumentar aqui em Vargem Grande, em Capanema e nessa mina S11D. De fato, você consegue ver que aqui as minas elas estão num processo como a gente chama de ramp-up, que elas passaram ali pelo processo, vamos dizer assim, de maturação, e agora com os investimentos elas vão trazer efetivamente resultados, e isso me parece interessante. Mas o que eu quero
chamar de maior atenção para vocês são nos dados de desempenho financeiro aqui da empresa. Por quê? Porque eles mostram para a gente um dado que eu já falei inúmeras vezes para vocês e eu vou sempre repetir a importância de você compreender isso. Olha só, eles mostram basicamente como que foi a composição do preço do minério de ferro para eles. Então, tem o preço médio, que eles consideraram aqui. A Vale, ela tem um ajuste no sistema de precificação, já que o minério, especialmente ali de Carajás, que inclusive é da mina S11D, num valor maior de 4 dólares e 40, chegando ao preço de referência de 131. Claro, você tem aqui alguns ajustes, né? Ajuste de venda FOB, a umidade, tem algumas coisas, mas finalmente você chega a um preço de 118 dólares e 30 a tonelada. Olhando para esse dado, você pode não conseguir ter todas as informações. E, de fato, você está certo. Por quê? Olhando aqui para baixo, você tem o que eu sempre informo para vocês. Eu espero que todos que já tenham visto algum vídeo lembrem-se desse conceito. O que é o break-even ou custo all-in. Custo all-in significa todos os custos necessários, desde a extração até a chegada no seu consumidor final, na pessoa ou na empresa que você vai fornecer o seu produto, quais são todos os custos envolvidos. Extração, logística, pessoal, manutenção, etc. Tudo. Então, eles têm um preço aqui, basicamente, que foi estabelecido em 2023, no preço de 54 dólares e 80 centavos. André, o que isso significa para mim? E aqui eu vou precisar desenhar um pouquinho para vocês, porque é muito importante essa compreensão. Olha só, eu vou fazer, como eu sempre faço aqui, duas linhas. Basicamente, seria uma coisa basicamente assim. Aqui em cima seria o valor da commodity e aqui uma linha temporal. Se, por exemplo, eu tenho uma commodity que está ali, como a própria Vale mostrou, nos 118, maravilha. Isso daqui é o dado posto para a gente. Agora, se você sabe que a Vale ela tem um custo de aproximadamente aqui os seus 55 dólares mais ou menos ali a tonelada, o que você consegue extrair de tudo isso? Você consegue extrair, portanto, que desta linha vermelha até esta linha preta aqui em cima, basicamente esse daqui é o lucro da empresa e daqui para baixo é a despesa que a empresa tem. O que eu consigo, mais uma vez, portanto, extrair disso aqui? Significa que isso aqui é o lucro da empresa. Olhando, portanto, para essa situação aqui, o que você consegue extrair, portanto? Que daqueles 118 que ela consegue vender, extraindo 55, significa que 63 dólares a cada tonelada vendida é, portanto, lucro para dentro da empresa. E eu estou falando em dólar, então isso é muito interessante. Significa que a empresa está muito rentável. Agora que vem o pulo do gato para você compreender, afinal de contas, por que a Vale está caindo. Se você ficou comigo aqui no vídeo, eu acho que essa é a parte mais importante e agora eu vou fazer um link para você ter uma compreensão saudável do porquê que uma empresa cíclica, assim como a Vale, Petrobras, PetroRio, Semin, etc, todas elas relacionadas a commodity, tem uma oscilação tão grande. E aqui, os dados do minério de ferro. Gente, o minério de ferro hoje está em 99,65. Mais uma vez, vamos fazer aquela conta. Se eu tenho aqui 63 de lucro, vamos recordar isso. Só que agora o meu minério de ferro está valendo 99,65. Se, portanto, eu tiro aquele 55, significa que agora eu tenho 44 de lucro. Face aqueles 63, você já consegue compreender que eu tenho, assim, números grandes, 19 dólares de diferença apenas por conta da oscilação. Se pegarmos mais uma vez, portanto, desde quando começou essa queda aqui no minério de ferro, que foi aqui dos 140 para cá, o minério caiu basicamente aqui 28%, o que, mais uma vez, bate aproximadamente com esse preço aqui de 21% de queda, porque a queda não é exatamente na veia, ela é pouco gradual e não tem exatamente uma correlação tão próxima assim com a commodity, tem outras coisas que podem impactar. Então, vamos lá, só para que a gente consiga encerrar esse vídeo, porque eu sei que ele ficou grande, mas eu acho que aqui eu consegui dar um panorama bastante suficiente para você fazer um investimento consciente. Vale vai oscilar por conta de minério. Vale está apanhando por conta de questões políticas. Vale pode apanhar por conta de questões operacionais relacionadas tanto com política quanto com o mercado externo, como por exemplo a China, exatamente aqui na queda do minério de ferro. Então, enxergando essa situação toda, qual que é a minha sugestão? Minha sugestão é que você, investidor da Vale, tenha a exata compreensão que, assim como o minério de ferro já chegou lá atrás, gente, lá atrás, a bater aqui os seus 221 dólares a tonelada, já chegou em tempos passados também a basicamente aqui 65 dólares. Então, vai oscilar.
vai oscilar e é natural. E se não houvesse essa oscilação, não seria uma empresa de commodity, porque a commodity ela tem exatamente ali a demanda que dita basicamente o preço, conforme maior a demanda e você tiver um produto escasso ou você não consegue aumentar a produção, claro, o preço aumenta. Agora, se você tem poucas pessoas procurando um excesso de mercadoria, exatamente o preço cai para que você consiga estimular de uma certa maneira. Então, assim, a Vale, assim como todas as outras empresas de commodity, vão sofrer. E você pode fazer essa correlação inversa, por exemplo, com o próprio Brent. Então, olhando aqui mais uma vez, só para a gente dar uma última pincelada aqui, você pode ver UK Oil. Você vai ver que nesses últimos tempos aqui, de fato, saiu ali dos seus basicamente $74 o barril para hoje 86,77, o que fez com que muitas empresas relacionadas naturalmente ao petróleo subissem bastante. Então, depois que você compreendeu tudo isso, me diga, você investe em Semin? Você investe em Vale? Você investe em Bradespar? Deixa aqui embaixo, quero saber. E claro, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever, conhecer a nossa área de membros e outros 2 vídeos também para você continuar acompanhando o meu trabalho. Então, por hoje é isso. Muito obrigado.